Meninas e meninos do meu coração varonil, aqui quem vos fala, seu professor, seu Nil Borges, e hoje eu venho falar um pouquinho sobre a nova lei de licitações. E também trazer aqui a consideração inicial do conceito de biruta. Você já ouviu falar em biruta? Biruta é uma coisa meio louca, né? Não, não. A biruta é um instrumento na região dos aeroportos que mais ou menos vai movimentando-se de acordo com Häagen-Dazs, de acordo com o sabor dos ventos, não é isso? Pois é o sabor dos ventos. Então a biruta, toda hora, ela tá para um lado, tá para o outro, tá para cima, tá para baixo. Pois é, importante instrumento de direção dos ventos e para que você possa eventualmente, né, quando o avião está descendo, opa, cuidado aí que vai vir uma rajada de vento batendo de través. O que é isso? Batendo na posição de 90 graus e pode dar merdinha, né? Pois é. E essa biruta, ela também ocorre em relação ao judiciário, em relação à administração pública, só que é biruta jurídica. Toda hora a administração pública muda suas interpretações e talvez por isso a própria lei de introdução ao direito brasileiro sensível ao fato de que a administração pública convive com uma biruta jurídica, o judiciário uma biruta jurídica, traz ali a consolidação do princípio da segurança jurídica, determinando um período de transição, ou vedando, assim como fez a Lei 9784, natureza retroativa dada uma nova interpretação, por conta da aplicação dentre nós desse princípio de origem germânica, que é o princípio que começa com C, C, isso mesmo, segurança jurídica. E essa biruta jurídica a gente está verificando agora, exatamente agora, em relação à lei de licitações e contratos. Meu Deus do céu. Quando saiu a lei 14.133, as professoras e professores, autores e autoras, lançaram seus livros. Aí escreveram PDF. Logo a seguir vieram, não é veio não, vieram e no plural vetos, 26 vetos à lei 14.133, que é a lei de licitações e contratos. Bacana. Aí tiveram que adaptar, né? Reescrever. Aí retira do livro, do PDF, do material, do esquema, a parte dos vetos. Bacana. Agora vem o Congresso Nacional, e é o que a gente vai falar a partir de agora, e derruba parte dos vetos. Isso, claro, o veto ele é superável, o veto ele é o exercício desse, ou uma aplicação dentre nós do sistema de freios e contrapesos, em inglês, check and balances, bonitinho, né? Check and balance, por conta de a separação dos poderes não ser assim tão absoluta, ela deve ser harmônica, apesar de se apregoar constitucionalmente serem os poderes independentes entre si. É essa divisão funcional, né? O poder é um só, mas se distribui funcionalmente por três diversos órgãos: o legislativo, o judiciário, o executivo. Significa dizer que o executivo pode controlar a atividade legiferante, sim, a partir do veto, seja ele jurídico, e aí é um controle de constitucionalidade, seja ele político, e aí para uma questão de realmente ser inconveniente ao interesse público. E maior parte dos vetos, diga-se passagem, a nova lei de licitações e contratos, substitutiva, né, em parte, né, até por conta do prazo, né, que as duas vão conviver, a lei 86666, nós temos aí, maior parte dos vetos são por falta de conveniência, por falta de interesse público, então são vetos de natureza não jurídica, não há um controle de constitucionalidade. Simplesmente a pasta ministerial, o presidente da República em sua Casa Civil, Controladoria-Geral da União, entendem, não é conveniente não. Só que o Congresso Nacional, ele tem como baliza constitucional, repositório constitucional, a possibilidade de reverter o veto. E mais uma vez, reforçando, o veto ele é superável. Seja superável dentro da Casa Legislativa, e há quem diga, né, de o veto ser, inclusive, poder ser objeto de controle até perante o Poder Judiciário. Bom, mas o que a gente tem como expressão constitucional é a possibilidade do Congresso, derrubar o veto. E assim o fez o Congresso Nacional em relação à parte dos vetos presidenciais. E a partir de agora um passeio sobre eles. Então nós temos aí a nova lei de licitações, 14.133 do ano de 2021, cheirando a leite ainda, e aí você tem milhões de livros, né, já editados, né? O seu professor, por exemplo, o seu professor, seu Nil Borges, ele já adquiriu 14 livros de licitações e contratos.
incluindo o grande professor Marçal, professor e autor Marçal Justem Filho. Para mim, sempre foi o meu assim, o meu pilar, né, meu livro de cabeceira, sempre em todos os meus pareceres, em todos os meus trabalhos dentro do Tribunal de Contas da União. Então, me alicercei durante toda a minha atividade administrativa nos trabalhos de Marçal, nos trabalhos de Carlos Coelho Pinto, nos trabalhos de Jesse Torres. Aí você fala, pô, professor, mas esse aí eu não conheço. Sim, é porque é uma literatura um pouco mais específica. Não somos nós, professores de cursinhos preparatórios. Não desmerecendo nosso trabalho é extremamente importante, mas nós não somos doutrinadores. Nosso trabalho é recolher dentro da doutrina, entenda, doutrina, não é professor que escreve para concurso público, não. É colher na doutrina, porque essa doutrina, de certa maneira, influencia ou vai influenciar também a construção de eventual jurisprudência futura no Tribunal de Contas da União, nos tribunais de contas dos estados, ou mesmo a formação da convicção de quem? Dos magistrados, magistradas, dentro dos tribunais de superposição, como STJ, STF. Então, doutrina é sempre muito importante. E, e a lei e a doutrina tem trabalhado muito em cima dessa lei e discutiu, né? Inclusive trazendo à tona discussão em torno da conveniência ou não do veto, dos vetos presidenciais. E aí o Congresso Nacional, acertadamente ou não, a gente vai ver a partir de agora, veio a derrubar parte dos vetos. O artigo 37, parágrafo 2º, o artigo 54, parágrafo 1º, o artigo 115, parágrafo 4º e o artigo 175, parágrafo 2º. Vamos avançar primeiro, pela disposição em seu texto originário, a partir de agora retoma, porque o veto desce, então volta, olha a biruta jurídica, volta o texto originário, pois é. E aí as razões do veto e demonstrar se há ou não, de certa forma, congruência com que o Congresso, o veto, e também a decisão do Congresso Nacional em derrubar o veto. Acompanhe comigo. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, nós sabemos que inexigibilidade é uma forma de contratação direta, ao lado da licitação dispensável, dispensada. Então, tirando a inexigibilidade de licitação, que decorre da inviabilidade de competição, vou dar o exemplo aqui do sistema de credenciamento. Na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, previstos nas alíneas A, D e H. Então perceba, a priori, que não é qualquer serviço técnico especializado. Você precisa fazer a leitura do inciso 18 do artigo 6º da nova Lei de Licitações e perceber por lá que em relação às alíneas A, D e H, cujo valor estimado seja superior a 300 mil, o julgamento será, não é poderá, né? Será é uma obrigatoriedade. Retira-se, portanto, a facultatividade do administrador público. Estamos diante, portanto, de um ato regrado, de um ato vinculado. Então, nessas situações, para valores superiores a 300 mil reais, o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% da valoração da proposta técnica. E a ideia do legislador, extremamente clara e conveniente, a meu ver, para o interesse público, é afastar o que acontecia demais dentro da administração pública. Infelizmente vai acontecer ainda, porque a Lei 8666 e a nova lei, elas convivem pelo prazo de 2 anos. Na verdade, a Lei 866 vai ter até uma ultratividade, porque todos os contratos que forem celebrados com base na Lei 8666, pela Lei 866, vão ser regidos. Então vai dar muito mais do que 2 anos, né? Porque o contrato ainda vai ser regido pela lei, então ela não acaba em 2 anos. Não entendi, professor. Suponha que no dia lá no dia 30 de março, 30 de março de 2023, seja celebrado um contrato com base na Lei 8666.
E aí? Acabou a Lei 8666? Não, não acabou. Acabou em relação aos contratos ex nunc, daqui para frente, a partir do dia 1º de abril. Agora, em relação aos contratos que foram celebrados antes de sua revogação, ela vai ter uma ultratividade. Então saiba que você vai conviver com essa Lei 8666 durante muito tempo. Não só 2 anos, muito mais do que isso. Apesar de a gente escutar em todos os corredores, em todas as esquinas e bares, que essa lei só vai durar 2 anos, né? Não, na verdade eu estou te assombrando um pouco mais. Ela vai além disso, porque os contratos por ela celebrados, por ela, serão regidos. Então ela vai ter ultratividade, ou seja, uma norma revogada tendo ultratividade. E não estranhe isso. As normas temporárias, elas são revogadas, existem, né, e são temporárias, e todos os fatos que ocorrem durante o advento de uma lei temporária, por ela são regidos. Como assim? Vão ser empregados, mesmo quando ela está revogada. Ela tem ultratividade. Bacana. Voltando aqui. Então, a ideia do legislador é mais ou menos minar, afastar, que você, para um serviço predominantemente intelectual, utilizasse menor preço. Era muito comum, é comum a administração pública querer usar menor preço. Gente, quando se usa técnica, melhor técnica, ou técnica e preço, saiba, é muito mais difícil a falcatrua. Como assim? Porque o menor preço é extremamente objetivo. Então, talvez você consiga contratar uma empresa que não tenha tanta técnica. E o serviço é predominantemente intelectual. Então, nesse momento, o legislador ordinário, por bem, a meu ver, ao meu bem, minou a discricionariedade do administrador público, falando, ó, será, não é poderá, não, será melhor técnica e preço. Mas é claro que dentro, e aí as razões são as mais diversas, vamos tentar acompanhar aqui o interesse público, né? Só que dentro da pasta ministerial, houve um veto a essa disposição, trazendo razões do veto lacônicas, muito abstratas, um pouco concretas, palpável. Ou seja, não conseguiu dissuadir, convencer o Congresso Nacional. Por isso o Congresso Nacional vai lá e derruba. Tá? Antes de prosseguir e apresentar a você o veto, as razões do veto e o motivo que levou o Congresso Nacional a derrubar esse veto, eu quero fazer a passagem pela leitura, uma leitura rápida, ao artigo 6º, inciso 18. Por quê? Aí é tema de concurso público, né? A gente sabe que vai cair no concurso público quando a lei cita alíneas A, D e H. Gente, não tem jeito, vai cair. Assinale abaixo a disposição um serviço técnico especializado que não observa. Então você tem que entender quais observam. Então, estudo técnico incluindo projetos básicos e executivos. Olha a preocupação com o projeto básico e executivo. Ou seja, menor preço não dá. Maior do que 300 mil reais. Aí ele tira totalmente a discricionariedade por parte do administrador. Fiscalização, supervisão e gerenciamento das obras e serviços acima de 300 mil reais. Retira, mina a discricionariedade do administrador. Controle de qualidade tecnológico, análise, teste, ensaio de campo, laboratorial, instrumento, monitoramento, etc, etc. Então, eu peço que guardem. Inclusive, essa sensibilidade em relação ao uso da técnica e preço, já estava prevista na Lei 8666. Acompanhe comigo. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados. Não é poderão, gente. Eles serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, consultivo e, em particular, para elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. De certa forma, reproduz-se, né, essa disposição na nova lei, de certa forma, com certo alcance. E as razões do veto, que não são muito convincentes, acompanhe comigo. Entretanto, embora boa a intenção do legislador, a medida contraria o interesse público, então não é um veto jurídico, é um veto político. Já que cabe ao gestor, analisando caso a caso, vocacionado no poder discricionário, bom, o será lá não tem, né? Então, por isso, essa é a discussão. O será, na disposição do artigo 37, retira o poder discricionário.
E com base na lei, decidir, a depender do objeto, a adoção do critério de julgamento. Ou seja, deixa aí para o administrador analisar qual o critério de julgamento que ele quer adotar, independentemente do valor. Ademais, esta imposição vinculada a critério com base na melhor técnica não se mostra mais adequada e fere o interesse público, tendo em vista que não se opera para todos os casos possíveis de contratação. Ao contrário, poderá haver um descompasso entre a complexidade, e o objeto de pouca complexidade, que prescindem de valoração por técnica e preço. E aí eu digo que não é muito convincente a apresentação desse veto, porque o legislador ordinário, ele não colocou, primeiro que ele não colocou todo o inciso de 18 do artigo 6º. Ele colocou parte dos serviços técnicos ali listados. E há, inclusive, um entendimento doutrinário, o qual, inclusive, compartilho, de aquela lista ali prevista ser uma lista taxativa, números clausos, fechada. Para que você vai criar uma lista de serviços técnicos especializados se ela é aberta, se ela é exemplificativa? Aí você usaria de uma técnica do tipo, são serviços técnicos em especial. Aí listaria treinamento pessoal, projeto básico, projeto executivo, advocacia, né? Aí você faria isso de uma maneira exemplificativa. Não tem essa técnica, em especial, de forma exemplificativa. Então, a doutrina, também parte das bancas examinadoras, entendem esse artigo como sendo exaustivo. E, e o que foi citado ali não tem descompasso nenhum. O legislador ordinário citou parte do artigo 6º do inciso 16, naquilo que realmente, acompanhe comigo, não parece gerenciamento de uma obra ou um serviço, estudo técnico, planejamento, projeto básico e executivo. Isso não tem a ver com a complexidade do que vai se desenvolver, até porque projetos básicos e executivos podem ser padronizados e não tem nenhum tipo de complexidade na elaboração do projeto básico ou mesmo no executivo, porque já são padronizados. Não é isso. É porque para você pegar e aferir, né, a empresa vencedora, o vencedor que seja de uma licitação em que se escolhe a elaboração de um projeto básico executivo, isso envolve, além de um critério objetivo, extremamente objetivo, que é o preço, a técnica. Então, daí se retirar esse poder discricionário. E essa disposição, portanto, até por conta de uma razão não muito convincente, ela foi derrubada pelo Congresso Nacional. A segunda disposição, vem comigo, é do artigo 54, e aqui eu quero fazer a leitura de duas disposições, na verdade. Acompanhe comigo. A publicidade do edital será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor no Portal Nacional de Contratações Públicas. Gente, é um portal. Portal significa dizer, portanto, que essa publicidade, ela institucional, diga-se passagem, vai ser veiculada na internet. Aí você fala, mas hoje todo mundo tem internet. Então, para que publicar em jornal de grande circulação? Para que publicar em diário oficial impresso? Isso é muito gasto. Pois é. E aí, gerando, e aí você vai ter o seu posicionamento, não vou querer influenciar você em relação ao que eu vou falar a partir de agora, né? Inclusive isso é muito bom, isso traz a debate, né? Traz a debate exatamente o que é o direito, uma ciência inexata. Você tem um posicionamento dos mais diversos possíveis. Vai ter, com certeza, doutrinador defendendo o Congresso Nacional, e outros não vão defender, vão falar assim, um absurdo, está protegendo a empresa jornalística, né, enriquecendo a empresa jornalística. Bom, esse é o argumento do governo. Inclusive, o governo ele tem um certo, um certo travamento, e aí ideológico, não jurídico, em relação aos meios televisivos, jornalísticos. Pois é, aí as razões são as mais diversas e aqui a gente não está discutindo ideologia, sociologia, posicionamento político. Isso aí deixa para que você discuta dentro de uma rede social, dentro de um Facebook, dentro do Instagram, com um amigo dentro de numa mesa de bar. Agora, para concurso público não, temos que ser objetivos. Por quê? Qual foi a ideia? A ideia peraí,
Se você já tem um portal, se você já vai dar publicidade na internet, é a lógica de tornar obrigatória o extrato do edital no Diário Oficial. E além disso, né, em jornal de grande circulação. Tá de sacanagem, né? É dinheiro público indo pro ralo. Porque a internet hoje todo mundo tem. Inclusive as empresas, as licitantes, elas estão extremamente profissionais, porque elas têm acesso à internet. Ninguém acompanha licitação em jornal. É isso? É. Aí você, ninguém acompanha. Na verdade, eu não lembro a última vez que eu li um jornal impresso. Não lembro. Meu jornal, quando leio, né, não vou falar aqui quais são os meios que eu uso, né, para não fazer publicidade, mas eu leio pela internet. Ó, o jornalzinho, vai lá, eu leio as principais informações. E hoje você acompanha até no Instagram, né, tá muito mais fácil você ter acesso à informação. Perfeito. Internet. Aí o governo, inclusive o artigo 175 também foi vetado, o 54 foi vetado, e o 175 também vetado, que é a obrigatoriedade de jornal diário de grande circulação. Não parece ter muita lógica, né? Porque a internet faz e bem esse meio de campo em termos de cumprir o princípio constitucional e democrático republicano da publicidade, da transparência, da visibilidade dos atos estatais. E aí veio a razão do veto que eu quero que você faça a leitura a partir de agora. Um pouco mais convincente do que a razão anterior. Embora se reconheça o mérito, a determinação em jornal de grande circulação, claro, né? O atual governo não quer dar dinheiro para a empresa jornalística. Contraria o interesse público, claro, por ser uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em sítio eletrônico atende o princípio constitucional da publicidade. Além disso, tem-se que o princípio da publicidade já seria devidamente observado no Portal Nacional das Contratações, o qual passará a centralizar a publicidade dos atos relativos às contratações. E o Congresso derruba, falando assim, não, é obrigatório, continua sendo obrigatória a divulgação em jornal de grande circulação, diário de grande circulação. E você, é claro, né, o Congresso está fazendo aí a proteção da empresa. Não. A gente não pode decidir o destino de uma nação, o destino de uma determinada política pública pelos amores, pelo amor, né? Pelo pessoalismo. Não, não. A imparcialidade, a maior transparência dos atos estatais acaba falando um pouco mais do que a ideologia de um determinado partido político ou determinado de uma política pública. Acredito sinceramente que haja razão para o governo em vetar. Assim, professor, como assim? Tem razão. Hoje a internet, ela praticamente, olha só, praticamente todo mundo tem acesso e as empresas licitantes, elas são profissionais e têm acesso e agora haverá um portal. Passará a centralizar. Então, a meu ver, existe razão para o governo. Inclusive, o próprio governo teve, por uma medida provisória, tentou alterar alguns veículos, como o RDC, a Lei da Parceria Público-Privada, a Lei 8666, a Lei do Pregão, desobrigando a publicação em jornal. Só que aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, salvo engano, a de 1662, 1669, e foi conferida uma medida cautelar, mas aí a medida provisória não foi convertida em lei. A ação direta de inconstitucionalidade, o que acontece? Perde o seu objeto, então a gente não sabe qual é o entendimento do STF a respeito disso. Mas, a fazer a leitura, né, da petição inicial pedindo a suspensão da medida provisória, que inclusive é o mesmo fundamento utilizado pelo governo nesse momento, para vetar, que olha só, tem internet. Para que vai publicar em jornal? É um gasto desnecessário. E aí a petição não, a empresa jornalística ela dá transparência e tal, só que o fundamento da petição inicial é muito ruim. É ruim. Só que o voto em que se confere a medida cautelar, ele é bom.
ele é bom e instrutivo, ele nos ensina. E aí, lá por dentro, eu consigo extrair a seguinte ideia. Gente, internet não precisa de jornal. Eu não preciso de jornal diário de grande circulação. Não preciso. Só que isso não pode ser feito assim de maneira muito aleatória, sem estudos. Então a grande preocupação, e olha só como a prudência do Supremo Tribunal Federal no voto do ministro. Gente, eu preciso de estudo. Não é simplesmente chegar e falar assim, não, a internet é suficiente. A internet é suficiente? Não sei. Tem algum estudo? Não, não tem. Não existe estudo nenhum dizendo que o portal que não. Olha só, portal que passará a centralizar. Olha aqui. Passará. Passará é futuro. Ele não existe. Então, como é que eu vou desobrigar a publicação de jornal, sendo que eu nem tenho um portal? Eu nem sei qual é o seu efeito. Eu nem sei qual é a sua acessibilidade. E seus instrumentos, eles são simples, não só para os licitantes, mas para os cidadãos em geral. Porque o controle da administração pública não é só institucional. Não, não. Não, accountability horizontal, sim, mas o accountability pode ser vertical, pode ser até societal, né? Pode ser pela sociedade organizada, pode ser pelo cidadão. Significa dizer que não sabemos se essa publicidade realmente vai favorecer o controle, vai favorecer a transparência, vai favorecer a visibilidade. Você sabe? Bom, eu não sei. Eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. E o governo também não conseguiu apresentar. Então, se discute durante anos dentro do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional eu tenho certeza absoluta que ele é sensível ao veto do governo. Em que sentido? No sentido de que, pô, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais de jornal. Vai chegar. Vai chegar um momento, calma, passo a passo, não por conta dos amores, dos ódios que são construídos, não. Temos que agir de maneira técnica, porque o tiro pode sair pela culatra. No lugar de você afastar, aí você pega, afasta a publicidade, afasta a publicidade, minimiza a aplicação do princípio da publicidade, da transparência, ou seja, a quantidade de merdinha vai aumentar. Porque hoje, além do Ministério Público, que faz um excelente trabalho, além dos tribunais de contas e o Poder Judiciário, né, e o próprio controle interno, né, dos poderes, nós temos uma ferramenta, e excepcional ferramenta, que é o controle popular e o controle pela sociedade organizada. Organizada, a própria mídia. Né? A própria mídia. Então, não dá para, de maneira apressada, assodada, simplesmente chegar e falar assim, não, não, não é mais obrigatório, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de análise em relação à repercussão ou incidência do princípio da publicidade. Então, afastando aí a natureza não técnica, não técnico-jurídica, seja do Congresso, seja do governo, vamos analisar tecnicamente, vamos analisar juridicamente. Há algum estudo? Existe o portal? Não, não há um portal. Já tem algum estudo sobre a aplicabilidade do princípio da publicidade em relação à internet? Não, não existe. A sua eficiência em termos de controle? Não, não existe. As informações? Não existe. A Lei de Acesso à Informação, 2527, que dar um cumprimento infralegal ao princípio constitucional da publicidade, da visibilidade, da transparência, é 2011. E muita coisa lá ainda está caminhando em termos de transparência passiva, transparência ativa. Não, nem tudo foi ainda organizado. E a lei é de 2011. Um importante instrumento de transparência, um importante instrumento de visibilidade. Então, vamos devagar. Vai chegar um momento em que o Congresso Nacional, tenho certeza absoluta disso, vai também alterar essa disposição. Falando que agora que há um certo amadurecimento, estudos comprovando que a internet é muito mais efetiva, é um instrumento que, por si só, já cumpre o princípio institucional, aí, o constitucional da publicidade, afasta. Mas isso depende um pouco mais de amadurecimento, ok? Então, por isso, a meu ver, o veto ele está correto hoje. Perdão, a derrubada do veto está correta hoje. Mas ao longo do tempo, eu tenho certeza absoluta que o nosso amadurecimento em relação
à internet, a como construir essas informações e dar acesso, não só institucional, como também aos cidadãos em geral e sociedade organizada, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir afastar essa obrigatoriedade, porque realmente é um dispêndio, é um volume de recursos que vocês não têm ideia, né? É um volume alto, né? Vultoso de recursos públicos. E recursos públicos são escassos e merecem realmente um tratamento. O ato é não econômico, ele é antieconômico, mas ele é um antieconômico legítimo, ele é necessário até um período maior de amadurecimento, a meu ver. Acompanhando aqui, uma última disposição vetada e também derrubada pelo Congresso Nacional, o 115, parágrafo 4º. Aqui, não consigo enxergar realmente lógica nenhuma em relação à manutenção, né? A manutenção como manter um veto desse, né? Tem que ter, realmente tem que ter, ainda bem que foi derrubado. Acompanhe comigo. Artigo 115. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia deverão, antes da divulgação digital. Olha que norma boa, né? Quando o licenciamento ambiental é de responsabilidade da administração, deve ser antes da divulgação digital, é um instrumento de planejamento. Eu falei, poxa, quando eu li, eu falei, pô, que parágrafo bom, né? Já estava até escrevendo. Aí, de repente, veio o veto. E olha parte da razão do veto. O dispositivo contraria o interesse público, uma vez que restringe o uso do regime da contratação integrada, tendo em vista que o projeto é condição para obter a licença prévia numa fase em que o mesmo ainda não será elaborado pela futura contratada. Acredito que quem escreveu aqui não conhece absolutamente nada sobre licença prévia. Nada, nada, nada. Não, mas a contratação integrada, professor, é aquele regime que você tem necessariamente um anteprojeto e um pouco mais à frente você tem a elaboração do projeto básico e o projeto executivo pela empresa vencedora. Por quê? Porque é domínio restrito no mercado, uma tecnologia que o Estado não tem. Então, o próprio Estado não consegue desenhar o projeto básico ou o projeto executivo. Então, fica sob a incumbência da empresa vencedora, a empresa contratada, a elaboração de tais projetos. Perfeito. Agora, onde está escrito, em que momento está escrito que para se obter a licença prévia, você precisa de projeto básico, projeto executivo? Onde? Não, não. Você precisa apresentar ao órgão competente o esboço do seu empreendimento. O esboço do empreendimento. O empreendimento ele tem essa finalidade, se destina a esse desiderato, a essa finalidade. É isso. E a gente sabe que mesmo na contratação integrada, olha aí, existe um anteprojeto de engenharia. Então, quando eu vi o veto, né, eu já estava até escrevendo, eu falei, bom, não concordo muito com esse veto, porque dentro da contratação integrada existe um anteprojeto. O anteprojeto ele é um espelho, ele é próximo da definição legal de um projeto básico. Não é o projeto básico, senão seria um nome projeto básico, não seria anteprojeto. Mas a sua definição, acompanhe comigo, por si só já traz subsídios para a concessão, né, ou não de uma licença prévia. Acompanhe os seguintes elementos. Aí eu trago parte dos elementos. Demonstração e justificativa do programa, condições de solidez, segurança e durabilidade, prazo de entrega, estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico, projeto da área de influência quando cabível. Ou seja, o que é isso? É o esboço, é um desenhozinho, né, mal feito de um projeto básico. Mas já é suficiente para você conseguir a licença, mais ou menos já munir o órgão competente para análise ou não da licença prévia? Sim. Então, cai por terra, né, a razão do veto, falando que, olha, vai afastar a contratação integrada, porque na contratação integrada como é que eu vou conseguir a licença se eu não tenho projeto? Sim, mas você tem um anteprojeto. Então, o Congresso vai lá e acertadamente derruba
também esse veto. Então, voltando aqui, nós tivemos aí a derrubada do artigo 37, parágrafo 2º, a derrubada do veto ao parágrafo 1º do artigo 54, o parágrafo 2º, o parágrafo 4º do artigo 115 e o parágrafo 2º do artigo 115. Lembrando que o artigo 54, parágrafo 1º e artigo 175, parágrafo 2º têm o mesmo fundamento: a dispensa da obrigatoriedade de jornal diário de grande circulação, e o Congresso falou, não, tem que, por enquanto eu, Congresso, entendo que não tivemos um amadurecimento para afastar essa publicidade. Não foi isso que o Congresso utilizou como fundamento. Eu estou trazendo enquanto meu fundamento. Eu derrubaria esse veto, levando em consideração ainda a falta de um amadurecimento, falta de estudo em relação a se dispensar a publicidade em jornal e deixar só na internet. Eu não conheço realmente nenhum estudo acerca do uso só da internet. A questão da licença aqui, nenhum tipo de fundamento, afinal, na contratação integrada, que foi a razão do veto, também há um anteprojeto, e o anteprojeto por si só já é uma peça que pode munir, né, de subsídios o órgão competente para conceder ou não a licença prévia. Bom, acredito que seja, eu falei demais, né? 36 minutos. Será que você conseguiu chegar ao final desse vídeo? Bom, me despeço aqui, espero ter trazido aí algumas informações, elas são úteis porque essas disposições voltaram a existir na lei, então cuidado com o livro que você tem, cuidado com o material PDF que você tem, porque já está desatualizado de novo. Vai aparecer lá que está vetado e não está mais vetado, voltou a vigorar a redação anterior, porque o veto está derrubado. Então, cuidado, atualize o seu material e eu tenho certeza, todos os autores, autoras, professores, professoras vão, a partir de agora, fazer emendas aos seus materiais e curta o Instagram. Né? Claro, beba sempre com moderação rede social, mas o Instagram ele tem lá professoras e professores simplesmente excepcionais e colaboram decisivamente para a construção do seu aprendizado e a sua preparação nesse mundo tão competitivo que é o mundo dos concursos públicos. Aqui eu me despeço, de olho na questão, parceiro das grandes conquistas.